Hello, students! Estamos aqui na nossa 8ª aula de inglês com a Teacher Manu, ok? E hoje a gente vai dar início aí à nossa penúltima aula desse período, né, de atividades remotas, ou não, né, a gente pode retornar também desse modo aí com o decorrer do período de agosto. Vamos torcer que tudo dê certo, ok? E o tema da nossa aula de hoje é o verbo to be novamente, só que hoje nós vamos ver o modo interrogativo, interrogative form, ou seja, quando você vai fazer perguntas utilizando o verbo to be. E aí o nosso tema aqui de ilustração, hoje já escolhi no tema junino, né? Terminando esse período de festas juninas. Então, o nosso slide está todo trabalhado aí nas festanças julinas agora, ok? Que estamos iniciando o nosso período de julho. Verbo to be interrogative form, ou seja, o verbo to be modo interrogativo. Para a forma interrogativa, basta inverter o verbo to be, que a gente já viu nas primeiras aulas, lembram? Que é o am, is, are. Então, você vai inverter eles e vai colocar eles no início da frase, ou seja, eles vão ficar antes do sujeito. Aqui a gente tem os exemplos, ó. Is she your sister? Ela é a sua irmã? Se fosse uma frase do modo afirmativo, como vocês bem lembram, esse she estaria aqui na frente. She is your sister. Ela é a sua irmã. Mas o modo interrogativo diz o quê? Que o verbo to be, que no caso aqui é o is, tem que vir na frente do sujeito. Quem é o sujeito? She, que é ela, ok? Poderia ser um pronome aqui, que no caso foi escolhido she, ela, mas poderia ser o nome de uma pessoa, Jennifer, Paul, John, ok? Mas sempre você vai combinar o to be de acordo com o sujeito e aí, no caso, trocar eles de lugar. Próximo exemplo. Are you my classmate? Are you my classmate? Estão vendo? Are you my classmate? Você é o meu colega de classe? Meu colega de turma, né? Ou meu colega de aula, enfim. O are tem que vir na frente do sujeito, que aqui no caso é o you. Are you my classmate? Are you my classmate? E aí a gente forma o nosso modo interrogativo, ok? O modo interrogativo, um interrogative form, ele não é complicado, ok? Ele é bem facilzinho, é bem simples, basta você fazer essa troca aí, ok? E aí a gente tem aqui, ó, a frase, ficou um pouco embaralhada aqui, mas ó, you are intelligent. Você é inteligente. E no modo interrogativo vai ficar are you intelligent? Ok? Estão vendo? Aqui o sujeito iniciava a frase e depois o verbo to be, em seguida o complemento. Já no modo interrogativo, vem o verbo to be na frente, o sujeito em seguida, o complemento depois e, por último, o pontinho de interrogação, que tem que ser adicionado, ok? Então, vocês vão revisar a aula novamente, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu acredito que não vão ter, porque, como eu já falei, a interrogative form é só a troca, tá? A gente já viu que é o verbo to be, já viu um pouquinho de pronome, já deu uma revisada, né? Modo afirmativo e modo negativo. E aí a gente fecha hoje com o modo interrogativo, que é só trocar de lugar o sujeito com o verbo, ok? Então, como nosso último exercício, vocês vão ouvir agora esse áudio,
tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse exercício, que ele é o último, então vocês têm que se dedicar ao máximo, ok? Vocês vão ouvir esse áudio agora, que é um conversation, tá? É um diálogo. E aí, depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que gravar um áudio, onde nele vocês terão que falar toda a fala de um dos personagens que você escolher, tá? Nesse conversation, vocês têm 3 personagens, a Kate, o Joey e o waiter, que é garçom em inglês, tá? Waiter é o garçom. Então, você vai ouvir todo o conversation aqui, e aí, logo em seguida, você vai ter que falar, você vai fazer um áudio, onde você vai falar as falas do personagem que você escolher, tá? Você vai ensaiar direitinho, vai ouvir o áudio novamente, quantas vezes for necessário, vocês vão ter um tempo bom para fazer essa atividade. E aí depois vocês vão falar somente a fala do seu personagem. Você não precisa incluir outras pessoas para serem os outros personagens, ou você não precisa falar a fala dos outros personagens, isso aí não é necessário. Você vai falar somente a sua fala, o que o seu personagem fala no conversation, tá? No diálogo. É só isso que você vai ter que falar, ok? Então, você escolhe aí as falas do personagem, o personagem que você achou que tem falas mais fluidas, mais fáceis, tá? Aquelas que você decorou mais, que você aprendeu melhor. E aí, depois que você tiver já uma firmeza, você grava o seu áudio, ok? Mas você vai ter que falar, ó, todas as falas do personagem que você escolher, tá? Não é para falar só uma frase, só uma palavra, não. É tudo que aquele personagem que você escolher vai falar, ok? Aqui vocês têm todo o script do diálogo, estão vendo? Tá tudo aqui, ó, os personagens, ó. A Kate, então a Kate tem a primeira fala, aí aqui em seguida ela tem uma outra fala, aqui depois a Kate já aparece novamente, a Kate de novo, tá? Então tudo isso aqui são as falas da Kate, ok. Aí tem o Joey, tá? O Joey tem outra fala também. Aí ele tem outra frase aqui novamente, e aí ele fecha aqui, ó, estão vendo? O Joey tem algumas falas também, ele é bem participativo aqui nesse conversation. E o waiter é o garçom, tá? Ele tem 2 frases aqui somente, tá? Mas não vão optar todo mundo só pelo garçom, porque ele só fala 2 frases, tá? Quero ver vocês se desafiando também. E aí eu vou colocar o áudio para vocês vão ouvir e acompanhar. O legal é você ouvir aqui o conversation e acompanhar aqui no script para você identificar tanto a palavra quanto a pronúncia dela. E aí depois vocês já vão praticando, ok? Escolher o personagem e praticar. Então vamos lá? Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Ok, agora que vocês já ouviram conversation, tá? Esse script aqui, eles não acompanham totalmente o script aqui nesse áudio, tá? Eles têm algumas palavrinhas, algumas mudanças bem breves aqui, pela questão do diálogo ser na rua, né? Em questão de fluência mesmo. Mas aí caso você tenha se perdido, tá? Ai, professora, o homem fala uma palavra, mas não tem essa palavra aqui, uma só palavra, não tem problema, tá? Eu quero que você se apegue ao áudio, tá bom? Que você tá ouvindo, ensaie bastante para você poder gravar o seu áudio também, ok?
Então, é isso que a gente vai trabalhar. O seu listen, que é o seu ouvir, e o seu speak, que é o seu falar, ok? Então, é essa a nossa tarefa como último exercício desse nosso período aí de aulas remotas, ok? Então, eu quero que vocês pratiquem bastante, ensaiem muito bem antes de gravar o seu áudio, ok? Caso vocês queiram incluir outras pessoas para fazer um diálogo aí bem legal, né, colocar os personagens direitinho, não tem problema nenhum. Vai depender do trabalho que você quer ter na hora de executar essa atividade, ok? Mas o exercício em si é você escolher um desses personagens aqui. Você vai escolher um, ou você vai ser a Kate, ou você será o Joey, ou você vai ser o garçom. E aí você vai falar tudo que esses personagens falaram no diálogo. Não é só uma palavra, não é só uma frase, é todas as falas do personagem que você escolher, ok? Então, aqui do lado, ó, de cada fala tem 2 pontos e a frase que esse personagem falou no conversation, ok? Então, você tem que prestar bem atenção aqui e no listen também, ok? Então, goodbye e a gente se vê no retorno das aulas.